Galera, não sei se vocês sabem, mas o Ben 10 ele tem uma das armas mais poderosas do universo, o Omnitrix, né, que é uma das armas capazes de transformar o Ben em qualquer alien, com diferentes então formas e poderes também. Mas será que existe algum personagem capaz de derrotar o Ben 10, cara? Quem seriam esses personagens e quais são os personagens que ele venceria? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo, cara. Estou falando aqui rápido, por quê? Porque o Omniverso do Ben 10 é um dos universos que as pessoas mais subestimam em relação de poder. Ele é tão poderoso que o próprio universo já passou por suas próprias alterações de suas linhas temporais, além de, claro, também destruição universal causada então pelo próprio Aniquilador. Mas antes de continuar, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse aqui também, e se possível, deixa aquele like top pro YouTube recomendar mais vídeo para outras pessoas. Bora lá. Vence Bill Hellbat. Ben 10 e Bill Hellbat seria então um confronto épico entre dois personagens com habilidades extraordinárias, né? O Ben ele tem a capacidade então de se transformar em diversas criaturas alienígenas. Cada alien tem habilidades únicas, como por exemplo força, poderes elementares, habilidades acrobáticas e dentre muitos outros. Além disso, o Ben tem experiência em combate e também demonstra um grande poder estratégico ao escolher um alien certo para cada situação. Eu sei que pro Ben 10 vencer, precisaria ser muito mais certeiro na escolha do próprio alien. Por quê? Porque até mesmo o próprio Thor tem uma média dificuldade para poder enfrentar o Bill Hellbat, porque ele é muito forte, cara. Quando eles estão lutando pela primeira vez, por exemplo, eles lutaram em igualdade de condições, mas o Thor então se transformou no próprio Donald Blake antes que ele então pudesse então terminar a luta. Eles então lutaram novamente logo depois em uma batalha que arrancou a montanha de duas raízes e nivelou o campo. Ambos estavam então inconscientes no final, já que então nocautearam um ao outro, mas o Bill se levantou primeiro. Então, tecnicamente, ele venceu em uma de muitas outras lutas que já tiveram. Como eu falei, o maior problema do Ben é que, mesmo os pesos pesados, como por exemplo o Irmanossauro ou mesmo o Giganto, não seria capaz de bater de frente contra o Bill Hellbat logo de cara. Talvez alguns personagens, por exemplo Atomics, poderiam manipular uma grande quantidade de energia e radiação, onde ele então pudesse fazer algo, algum estrago com o Bill Hellbat, ou o próprio contratempo seria então um ótimo alien para poder lidar contra o Bill. Usar então o tempo ao seu favor ajudaria ele bastante. O alien que funcionaria bastante é também o próprio Espantoide. O seu rosto ele é tão horrível e hediondo, né, que poucos seres do universo conhecido podem então olhar para ele. E assim, quando então olham para ele, a pessoa então fica com medo, cara, fica louca e dificilmente tentaria continuar a lutar. Ben tem alguns aliens que podem sim compensar a falta de poder para poder vencer o Bill Hellbat em outros fatores. Perde Miranda X-Men. Miranda é uma das mutantes mais poderosas do universo Marvel, tá? Ela apareceu na HQ X-Men Worst X-Men Ever. A Miranda é uma mutante nível Omicron. Ela pode então distorcer o tecido do espaço e tempo por capricho, sem bagunçar então a realidade, desmoroná-la. Ela também está acima então da joia do infinito, também pode simplesmente fazer coisas não existirem, pode também criar coisas do nada e também pode quebrar todo o espaço e tempo. Sim, até mesmo a própria eternidade é afetada por esse efeito dela, porque abrange tudo. Ela também pode então existir em um espaço de ideias puras, também pode então afetar a própria continuidade, onde ela então reescreveu muitas das vezes, sendo então responsável por todos os retcons que a Marvel sofreu e viveu também muitas vidas desde os anos 60. E nessa história, ela então apagou o quadrinho no final e reconstruiu tudo. Deixou até que claro que a página final, ela foi capaz então de apagar e reconstruir um avatar do autor, que aparentemente está então no alcance da própria Miranda. Talvez então isso possa colocar ela no nível da Casa das Ideias, dos Mistérios, né? Ou do próprio Above Place, lugar acima. Talvez, não é uma afirmação, talvez. Bom, a real é que, mesmo o alien mais poderoso, por exemplo o Alien X, não poderia então dar conta dela não. Vence Thanos, o CM. Sabemos que o Thanos do CM ele é um grande desafio, foi um grande desafio para os Vingadores, né? Porque foi uma enorme dificuldade para poder lutar contra ele, até mesmo tirar as joias dele. Ele foi capaz então de rasgar facilmente o capacete do Homem de Ferro, a Mark 50, onde foi feito então de nanotecnologia, junto então com as próprias joias. Ele foi capaz então de trazer também meteoritos para poder atacar o Tony Stark também. Thanos também foi capaz então de sobrecarregar o vibrânio do traje do Pantera Negra, que absorve 99% da energia cinética e 1% do seu lado então esquerdo, né, redireciona então essa energia para quem ataca. Outro fator é que o Thanos também bate de frente com o próprio Thor. Ele também pode então esmagar o corpo do próprio Vibrânio do Visão com seus dedos como se fosse então um papel. Lembre-se então que o Vibrânio é um dos materiais, né, se não o material mais forte da Terra. Foi capaz então de dominar o próprio Hulk numa luta, até mesmo nocautear ele. Lutou então contra o Doutor Estranho e soube então lidar com todas as formas de magia até derrotar ele. Enfim, sabemos que o Thanos do CM ele é poderoso
poderoso, sim. Como o Ben 10 poderia lidar com o Thanos? Bom, simples. O Ben tem alguns aliens que poderiam então counterizar os poderes das joias. Por exemplo, o contratempo, que eu citei agora há pouco. Ele é capaz então de mexer com o próprio tempo, fazendo então todos os ataques do próprio Thanos que nem sequer aconteça. Ou mesmo então impedir com que o Thanos então obtenha então as joias do infinito. Outro alien então interessante é o próprio Glutão. Ele pode então ingerir objetos não comestíveis e atirar eles de forma então com energia. Isso então poderia então dar duas opções pro Glutão ou pro Ben, né? A primeira opção é que de alguma forma Glutão consumisse a manopla, seja ela então com a própria joia ou sem a joia. Ou ele poderia então consumir só as joias em si, que afinal de contas ele contém então uma resistência cósmica fornecida então pelo próprio Omnitrix. Então poderia sim funcionar. Para mim, o Ben teria sim como vencer o Thanos do UCM. Perde. Joker Persona 5. A franquia Persona é bem vasta, cara, e contém então vários personagens poderosos e muitas pessoas subestimam então quão poderosos podem ser esses personagens. Depois de ganhar o apoio de todo mundo contra o próprio Yadabaoth, Joker desperta então para a verdadeira forma da sua persona, Satanael. Ele então usa esse poder para poder dar um tiro no próprio Yadabaoth. A persona então evoluída do próprio Coringa, sendo então Satanael, foi capaz então de combater, lutar ali contra o próprio Yadabaoth, né? Um personagem então que comanda então todo o reino do inconsciente, uma estrutura multiversal que transcende o tempo e o espaço. E mais tarde, na exposição do próprio jogo para a própria história, né, em si, ele foi então capaz de lutar aí contra seres muito mais fortes que o próprio Yadabaoth. Ele pode usar então quase todos os personagens da série, alguns deles como por exemplo a manipulação elemental, reflexão de dano, dano de morte instantânea e assim vai. Não acho que o Ben teria alguma chance ou algum alien para poder enfrentar o Joker, não. Vence Saitama. Saitama, ele é famoso por sua força e velocidade inigualável, né? Capaz então de derrotar qualquer oponente com um só soco, independentemente do quão poderoso seja. Saitama, então, ele é praticamente invulnerável, né? E também tem reflexos incríveis de tão rápidos, além de que também uma velocidade e resistência fora do comum. Essa batalha dele com Ben 10 contra o Saitama, a questão principal é que, como eles poderiam ser afetados? Será que eles poderiam ser suficientes para poder superar as habilidades versáteis do Omnitrix? Apesar da própria força esmagadora do Saitama, é importante então notar que o Ben 10 ele pode transformar em aliens com forças comparáveis ou mesmo superiores ao do Saitama, por exemplo, o Alien X. No entanto, uma característica distintiva do próprio Saitama é a sua capacidade de derrotar qualquer oponente com um único soco. Seu poder aparentemente ele é ilimitado, pode até mesmo superar os aliens tão mais poderosos. O Saitama ele não precisa então de estratégia ou evolução, ele simplesmente derrota seus oponentes com a sua força bruta. Só que nem sempre as coisas são resolvidas na força bruta, nem sequer sabemos se o Saitama ele é resistente a um apagamento universal, como por exemplo o Alien X é capaz de fazer. Saitama ele nem sequer, a gente não sabe, né, se ele consegue quebrar o espaço e o tempo, ou mesmo então ele é imune ao apagamento do seu passado ou da sua linha temporal. O Ben ele tem aliens capazes então justamente fazer isso, o que dificilmente Saitama teria como reagir. Perde Ragnar Blood-Eater. Ragnar ele é protagonista do universo Blaze Blue. Ele é um lutador muito habilidoso com um poder único que lhe permite então manipular o sangue. Ele é conhecido então por sua incrível resistência e capacidade então de absorver danos, e suas habilidades o tornam então uma força a ser reconhecida na batalha. E em sua forma mais básica, eu acredito que sim, ele perderia pro Ben, mas em sua forma mais forte, né, o True Azuri, foi declarado então uma força mais forte de toda a sua série, superando então personagens como por exemplo Amaterasu, em que escala então muito acima de personagens que podem então manipular a existência, transcendendo então o espaço e o tempo e viver além do próprio Blaze Blue. Ele pode então negar a durabilidade de várias maneiras e basicamente se tornar então um deus. Basicamente ele pode negar qualquer resistência que o Alien X quer ter ou que vá ter. Ele pode então se mover no tempo e se tornar então um deus onipresente no final da série, tornando-se então o próprio conceito de própria possibilidade. Ragnar é um dos personagens que poderia então sim vencer o Ben numa luta facilmente até. Vence Goku Super Saiyajin 4. É óbvio que não podia faltar, né? A forma do Goku Super Saiyajin 4 possui uma aparência muito semelhante ao macaco com pelos vermelhos, né? E que também é uma musculatura muito aprimorada. Que diga-se passagem, é a melhor transformação do Goku, na minha opinião. Uma aparência muito bonita, cara. Nessa forma, ele então é dotado com uma força muito extrema, velocidade incrível, reflexos rápidos, poderes de energia que pode então causar destruição em uma larga escala. E ele também é capaz de enfrentar adversários poderosos e superar limites aparentemente intransponíveis. A diferença de poder ela é substancial. Embora o Ben possa então transformar em várias formas de aliens, incluindo então alguns com poderes impressionantes, seria difícil para ele igualar ou superar a força do Goku que ele acaba tendo, ou até mesmo poder também.
as suas técnicas de energia, do Kamehameha, são extremamente poderosas, que podem então causar danos muito grandes. Será necessário Ben utilizar suas transformações com sabedoria, escolhendo então aliens com habilidades muito específicas para poder tentar encontrar alguma vantagem contra o Goku. Por exemplo, aliens como por exemplo o Alien X que eu citei agora, com poderes de manipulação em realidade, poderiam sim dar uma ótima opção para poder tentar desafiar o Goku. O Alien X, ele seria um ótimo alien para poder vencer o Goku até com uma certa facilidade, cara. Eu diria que ele também venceria o Goku até mesmo se fosse com X superior. Mas alguns aliens, como por exemplo o Feedback também, seria interessante de utilizar, porque ele pode ser capaz então de manipular energia, absorver também energia, ou projetar ou redirecionar toda e qualquer forma de energia para um determinado lugar. Por exemplo, Feedback então absorveu energia de um aniquilador, detonando então em um vazio, que liberou então energia suficiente para poder criar um reino da estrutura Time Stream. Time Stream é um sistema que limita toda a existência com um sistema de causa e efeito. Do mais, Ben sim venceria. Perde Accelerator. Accelerator tem controle sobre os vetores, né? Então pode mudar qualquer coisa, bem como também refletir todas as coisas, como por exemplo a sua magnitude e direção. Pode então destruir o fluxo sanguíneo interno de uma pessoa, sobreviver a ogivas nucleares e também tem poder de processamento mental de supercomputadores. Ele também é tecnicamente um protagonista da sua obra, né? Toaru, de onde ele é. Então tem 3 protagonistas atualmente e ele também é o próprio Mech, o seu próprio spin-off. Mas não estamos falando aqui nessa forma mais base, né? Ou a mais fraca, mas sim em suas formas mais fortes. Ele poderia então redirecionar e manipular vetores feitos de ataques de Karonozon, um deus do universo Toaru, cujos ataques são comparáveis a Gungnir, do próprio deus mágico Otinus. A própria Otinus é um deus de 11 dimensões capaz de destruir universos e centenas de milhares de vezes com seu Gungnir, onde ele é capaz de destruir a própria existência. O Accelerator pode também se desviar de ataques desse nível. É lógico que o Accelerator tem suas fraquezas por causa então dos seus vetores, mas em alguma das vezes ele pode então usar essas fraquezas para poder contra-atacar. Além do mais, o Accelerator também tem umas conexões bem mágicas e divinas também, como por exemplo a árvore Sephiroth, Kabbalah e Clippot. Ambas têm emanações de Deus de sua luz divina através de suas próprias criações e ligações também com o próprio inferno. Vence Sephiroth. Final Fantasy Base. Sephiroth é um dos antagonistas mais conhecidos dos próprios jogos, né, da franquia Final Fantasy. Ele é então um guerreiro muito poderoso que possui então habilidades mágicas e é então um mestre de espada. Sephiroth ele é conhecido então por sua força gigantesca, velocidade também incrível e também pela sua icônica espada Masamune, que também tem um alcance e também poder mágico devastador. Além disso, ele também possui então habilidades mágicas, como por exemplo lançar feitiços elementares e usar então magias de cura e proteção. O Ben ele poderia então usar a sua versatilidade para poder se transformar em aliens com habilidades específicas para poder combater o Sephiroth. Por exemplo, aliens com velocidade aprimorada, como por exemplo o Raya poderia tentar ajudar o Ben a se esquivar dos ataques de espada do próprio Sephiroth e lançar contra-ataques rápidos. Aliens com poderes elementares, como por exemplo o Chama ou o próprio Echo, poderiam ser usados para poder causar danos diretos a Sephiroth. Sephiroth poderia então usar suas habilidades mágicas para poder lançar ataques de longo alcance e criar barreiras de proteção contra ataques do próprio Ben 10. A sua habilidade como por exemplo a sua própria espada, a Masamune, lhe daria então uma vantagem em termos de alcance e poder de corte, permitindo então com que ele possa atacar de forma então mais precisa e também devastadora. O que eu estou citando aqui seria somente essa forma mais base ou poder padrão dele, a forma mais fraca dele. Aí o Ben sim teria alguma chance. Agora, se considerarmos o seu auge ou transformações, por exemplo, uma delas é a própria Saphir Sephiroth, foi praticamente declarado então pela tradição que Cloud precisava então de ajuda de todo o seu grupo para poder derrubar ele para sempre. E mesmo na forma mais base do Sephiroth, o Ben ainda assim teria uma certa dificuldade para poder vencer ele. Se ele não pensasse rápido, terminasse a luta com mais rapidez, ele poderia sim morrer pro próprio Sephiroth. Perde Omegamon Wargreymon. Omegamon é uma forma do próprio Digimon que surge na fusão do próprio Wargreymon e Metal Garurumon. Ele é um Digimon supremo com uma combinação de força e velocidade, habilidade de combate e poderes especiais. Na forma de Wargreymon, o Omegamon possui então uma armadura de combate poderosa e é também especialista em ataques corpo a corpo, além de também a capacidade então de lançar projéteis de energia com a sua espada. O Omegamon ele é um Digimon muito poderoso que representa então o auge da sua forma então evoluída. A forma e existência do próprio Omegamon, juntamente com suas habilidades de combate e ataques também de energia, seria então uma ameaça significativa para o próprio Ben 10, independentemente da forma alienígena que ele então assumisse. Vale a pena ressaltar que ele também tem mais 3 formas: Omegamon X, o famoso então modo
misericordioso, e o próprio Omegamon Zwart. Ele era então considerado então mais poderoso em sua forma mais básica. O projeto então Arca despontava então com a força mais temida entre os cavaleiros reais. Ele conquistou então a vitória sobre então Tukemons de forma então incontestável e superou elas com extrema facilidade. O Cherubimon resultou em sua aniquilação. Em um ato tão impressionante, ele eliminou por completo o mundo digital, englobando então a extinção do reino Yggdrasil e até mesmo a própria entidade Yggdrasil em si. Enfim, o Omegamon o humilharia então bem em todos os requisitos e todos os seus aliens também. Mas você concorda comigo? Discorda? Comenta o que você achou. Aproveite e se inscreve no canal para você acompanhar mais conteúdo como esse aqui também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.